Tudo bem, pessoal? Estamos aqui dando continuidade aos nossos roteiros de estudo. Nesse roteiro de hoje, a gente vai ver as operações de potenciação e radiciação. Quem não viu ainda a roteiro número 1, eu vou deixar um link aqui no vídeo, aqui embaixo, em algum lugar, aqui embaixo, em cima, não sei, para que você então possa ver o método de estudo que a gente vai utilizar para estudar esses roteiros. Nesse roteiro de potenciação, a gente vai ver, a gente está fazendo esse estudo conforme o edital da Liberato, e vocês vão aproveitar isso não só na Liberato, então também na sua escola, onde você vai ver esse conteúdo, mas o enfoque, como eu falei antes, é na Liberato. Vamos ver exemplos, questões, como isso tem caído em prova e como você vai fazer para enfrentar muito bem essas questões quando elas aparecerem. Então, vamos parar de enrolação, né? Vamos começar? Pessoal, a potenciação, vamos resumir de uma maneira bem fácil, né? Ela é uma operação onde você tem uma base e você tem um expoente. Então você vai multiplicar essa base pelo número de vezes que aparece no expoente. Então é uma definição bem tranquila, bem fácil. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu aqui tenho 5 que multiplica 5, que multiplica 5, que multiplica 5. Tá? Quanto que vale isso aqui? Eu tenho 5, que é a minha base, que é o número aqui, e ele se repete 4 vezes. Então, tenho 5 a quarta. Embaixo, eu tenho 9, aqui a minha base vai ser 9, e o 9 multiplica ele mesmo. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, é assim que a gente faz essa representação de potências. Tá? Em seguida, a gente vai falar sobre produtos de potência de mesma base. Esse é o primeiro assunto que costuma cair nos editais, nos concursos, né? Então, Liberato pede muito isso também. Vamos ver como é que isso funciona. Eu tenho aqui uma potência 5 elevado ao cubo e tenho aqui uma potência 5 elevado à quarta. Qual vai ser a potência resultante dessa operação aqui? Aqui é um sinal de vezes, né? Estou fazendo um produto de uma pela outra. Eu vou pegar a potência, repara que elas têm que ser a mesma base, tá bom? E eu vou somar os expoentes. Então aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. Posso até deixar aqui indicado, 3 mais 4 em cima. Isso aqui vai ser igual a 5 à sétima. Não tem mistério. E quando eu tenho um número, um produto, né, de potências, com números com bases diferentes, a gente pode fazer, a gente vai verificar quais são as bases que são iguais e fazer as operações com os seus expoentes. Vamos ver aqui um exemplo. Olha só, eu tenho aqui 2 ao cubo, que multiplica 5 à quinta, que multiplica 2 à sexta, que multiplica 5 ao quadrado. De bases iguais, aqui, mesma base, eu tenho aqui o 2 ao cubo e tenho o 2 à sexta. Posso fazer operação com eles. E aqui, diferente, eu tenho o 5 à quinta com o 5 ao quadrado. Então, como é que vai ficar o resultado dessa operação aqui? Vou pegar aqui o 2. O 2 eu tenho expoente positivo 3, expoente positivo 6. 3 mais 6 é igual a 9. Agora eu vou multiplicar. Tenho agora aqui o 5. O 5 eu tenho expoente positivo 5 e expoente positivo 2. Então eu vou ter 5 mais 2, 7. Então é assim que você vai resolver esse tipo de potência quando ela aparecer para você numa expressão na sua prova. Vamos seguir aqui. Agora temos a divisão de potências. A divisão é basicamente a operação inversa da multiplicação de potência. Se na multiplicação de potência você somava os expoentes, na divisão você vai subtrair os expoentes. É bem simples. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho em cima 3 elevado à quinta, e embaixo eu tenho 3 elevado à segunda. Como é que fica isso? Eu posso fazer a operação primeiro porque eu identifiquei que é a mesma base, a base é 3. Não poderia ser diferente. Se fosse diferente, não poderia fazer a operação. Ou a operação fica impossibilitada, ou então eu teria que transformar aquele número, se possível, numa potência de 3. Senão, a questão não dá para resolver. Então, aqui, 3 à quinta. Eu vou repetir aqui o 3. Em cima eu tenho 5, embaixo eu tenho 2 como expoente. Então, eu faço 5 menos 5 menos 2, vai dar 3. Então,
a operação de cima ficou 3 elevado ao cubo. Vamos ver aqui a segunda agora. Na segunda, pessoal, observa o seguinte, eu tenho em cima 7 elevado a um expoente 4 e tenho embaixo 7 elevado a um expoente 6. As bases são iguais? Sim. Posso fazer a operação? Posso. E como é que vai ficar? Vou pegar aqui minha fração. Repara o seguinte, o expoente maior está em cima ou embaixo? Está embaixo, é o 6. Então, eu vou colocar em cima aqui o número 1, porque aqui no resultado vai ser 1 em cima, eu vou sumir com o 4, né? Quando fizer aqui a operação. E embaixo eu vou ter 7 a segunda. Uma coisa importante, o sinal do expoente indica a posição onde ele vai ficar, a posição que a base vai ocupar entre o numerador e o denominador. Eu posso escrever esse resultado assim, 1 sobre 7 a segunda, ou se eu inverter o sinal do expoente, eu posso colocar aqui 7 a menos 2, certo? Agora, só para a gente não passar assim, batido, né? Vamos entender melhor aqui essa operação aqui. Eu tenho 7 a quarta e aqui eu tenho 7 a sexta. Como é que eu fiz essa operação? Como é que isso aqui aconteceu? Tem gente que tem um pouco de dificuldade, né? Observe o seguinte, isso aqui, gente, 7 a sexta, não é igual eu escrever 7 a quarta vezes 7 a segunda, porque aqui eu tenho um produto de potências, mesma base, eu somo expoente. Repara que 4 com 2 é 6, então isso aqui é igual a isso aqui. Agora, olha só, eu tenho aqui em cima 7 a quarta e aqui também 7 a quarta. Eu posso cortar, então, aqui um com o outro. É por isso que eu fico com 1 sobre 7 a segunda. Muita gente, quando vai aprender isso na escola, o professor, a pessoa que está ensinando essa matéria, muitas vezes não passa esse detalhe. Acha que é uma coisa automática, o aluno já vê isso, a gente sabe que não é. Tem pessoas com mais dificuldade, então é preciso que você explique bem devagarinho para que a pessoa possa compreender, assimilar bem porque a operação é feita daquele jeito. E não só ficar guardando regrinha. Guardando regrinha é muito ruim. Sempre que você pode entender como é feita a operação, é o ideal, para que você possa no futuro não esquecer aquela matéria, então acertar as suas questões de prova. Vamos seguir aqui? Aquele caso, olha, eu tenho aqui em cima 7 a oitava, e embaixo eu tenho 7 a terceira. Vou trabalhar com 7. Poderia trabalhar primeiro com 2, isso é indiferente, tá? Pega primeiro 7. O expoente maior está em cima, que é o 8. O expoente menor do 7 está embaixo, que é o 3. Então, vou colocar aqui 7. 8 menos 3 vai dar 5. Agora, aqui eu tenho em cima a base 2. Embaixo eu tenho a base 2 também com o expoente 2. Em cima com o expoente 3. Então, eu vou fazer 3 menos 2 dá 1. Posso deixar só o 2. E embaixo vai ser 1, podia deixar nada, tá bom? Então é assim que a gente vai fazer a divisão. Um assunto que é importante que vocês saibam, embora caia pouco em prova, mas é importante porque a gente está falando em potência, então a gente tem que pegar tudo, não pode deixar escapar nada aí para vocês. Soma e subtração de potências. É possível fazer isso? A gente normalmente aprende o que a gente viu anteriormente da produto, da divisão, mas pouco, às vezes, se fala sobre a soma e subtração de potências. É possível? Sim, é possível. Só que é uma coisa mais restrita do que a gente viu com relação à multiplicação e divisão. Mas por que restrito? Na multiplicação e divisão, basta que eu tenha a mesma base. Quando eu faço a mesma base, eu então faço operação com os expoentes, como a gente viu anteriormente. Agora, quando é uma soma e uma subtração, não basta ter apenas a base igual. Eu tenho que ter a potência em si igual. O que a gente entende como potência em si? É a base elevada ao expoente. Pode ter, e claro, tem que ter um número que multiplica essa base, essa potência. E a gente então toma essa potência como se fosse um termo comum e faz a operação de soma e subtração, fazendo justamente a soma desses números que antecedem a base.
Pô, ficou meio confuso, né? Então vamos ver aqui um exemplo. Olha só. Aqui eu tenho 3 que multiplica 5 à quarta. Aqui. Aqui eu tenho 6 que multiplica 5 à quarta. Eu tenho aqui números que possuem potências, não é números iguais, porque o número é toda aquela expressão. Iguais, tenho aqui no primeiro, eu tenho 5 à quarta. No segundo, eu tenho 5 à quarta. Pô, beleza, então essas duas potências, que é a base elevada a expoente, são iguais. Como é que eu faço, então, essa operação? Eu pego o 3 e o 6, que estão multiplicando essas potências, e vou somar o 3 com 6. Isso aqui vai dar 9. E repito a potência. Aí você vai dizer assim, poxa, não entendi. O negócio passou voando aí, eu entrei em órbita. Vamos ver com mais calma, então. Eu vou pegar, pessoal, aqui, ó. Eu vou chamar de A essa potência aqui, 5 à quarta. Tá certo? Então, o A vale 5 à quarta. Eu agora vou substituir aqui. Onde eu tenho 5 à quarta, eu vou colocar A. Então, aqui eu tenho 3A, mas aqui também eu vou ter 6A. Isso aqui a gente já viu, né? A gente vai aprofundar depois esse conhecimento de álgebra, né? De monômios, polinômios, nas aulas mais à frente. Mas entenda o seguinte, eu aqui tenho uma soma de 3A com 6A. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui dá 9A. E quem é o meu A? O meu A é 5 quartos. Logo, eu tenho 9 que multiplica 5 quartos. É só por isso. Tá? Então, é a maneira de você enxergar isso aí. Com a subtração, é a mesma coisa. Eu tenho que ter aqui a mesma base e expoente, eu tenho que ter a mesma potência. Quando a gente fala que a potência é igual, é que a base e expoente são iguais. Aqui eu tenho 8 que multiplica 3 ao quadrado, e aqui eu tenho menos 5 que multiplica 3 ao quadrado. Como é que fica isso aqui? Já sei que vai entrar aqui o 3 ao quadrado. E eu vou pegar 8 menos 5. 8 menos 5 vai dar 3, que multiplica 3 ao quadrado. Agora, olha que legal. Nesse caso aqui, eu tenho caindo numa potência, num produto de potências, no produto. Aqui, como se fosse expoente 1. Então, aqui eu vou ter 3 ao cubo. Viram? Então, não tem mistério. Tá certo? Vamos falar agora sobre potências de potências. É um assunto, esse sim, assunto que cai bastante em prova. Então, fica bem atento para não ter dúvida. E se tiver, é só botar aqui embaixo no comentário. Pessoal, eu aqui tenho 5 elevado ao quadrado entre parênteses, elevado ao cubo. Como é que eu faço essa operação? O expoente 3, ele está elevando tudo que está dentro do parênteses. Então, no caso aqui, é 5 ao quadrado. Como é que eu faço essa operação? Eu vou multiplicar aqui o expoente da base com o expoente que está fora. E eu vou colocar assim, vou repetir aqui a base, né? 2 vezes 3 vai dar 6. Aí talvez alguém se pergunte assim, mas poxa, não entendi por que chegou nessa operação. Então vamos mais uma vez explicar com detalhes para que não haja dúvida. 5 ao quadrado elevado ao cubo é como se eu tivesse 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Eu tenho aqui um produto de potências de mesma base. Como é que eu resolvo isso? Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Aqui eu tenho 2 mais 2 mais 2 é igual a 3 vezes 2, que vai dar 6. Então, é isso que você tem que gravar. Quando eu tenho um parênteses ali, pode ser um parede, um colchete, algo ali fora, eu faço o produto do expoente de dentro com o expoente dos termos, com o expoente de fora, né? Com o expoente dos termos que estão dentro desse colchete, parênteses ou chaves. Agora eu tenho uma situação, repara que aqui a gente repetiu os mesmos números, mas essa operação aqui não é igual a essa. Coloquei aqui de propósito para que você possa gravar. Repara o seguinte, aqui eu tenho a expressão 5 ao quadrado elevado ao cubo, que vai dar 5 a sexta. Aqui eu tenho 5 elevado ao resultado de 2 ao cubo. Olha como é que um parênteses muda tudo. Quanto que é 2 ao cubo? 2 ao cubo é 8. Então, aqui eu vou ter o 5, né? E vou colocar aqui o resultado, 8. É assim que eu vou resolver, tá bom? Vamos seguir aqui.
Agora a gente tem também aquele caso que eu posso ter mais de uma base, posso ter bases diferentes e faço a operação com o expoente que está fora com cada uma delas, com o expoente de cada uma delas. Aqui eu tenho 2 ao cubo vezes 3 à quarta, isso aqui tudo, todo esse produto elevado ao quadrado. Então vamos pegar aqui primeiro o 2, esse aqui. O 2 tem o expoente 3. Aqui fora o expoente 2, então eu tenho 3 vezes 2, vai dar 6. Vezes, repetir aqui a base 3. Aqui dentro eu tenho o expoente 4. E aqui fora eu tenho o expoente 2. 4 vezes 2 é 8. Então é assim que você vai resolver. Vamos agora falar sobre uns casos particulares que você tem que saber, que é muito importante para a sua prova. Primeiro dele é o seguinte: qualquer número elevado a zero é igual a 1. É aí que muita gente fica naquela dificuldade, naquela dúvida, né? Mas, poxa, por que um número elevado a zero é igual a 1? Vamos ver aqui um exemplo, né? Aqui o 7 a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Por que isso? Vamos pegar aqui, por exemplo, 3 ao cubo. Eu quero dividir por 3 ao cubo. Tá bom? Posso escrever assim, olha, 3 ao cubo. Apenas para que você veja melhor, tá? Repara só, 3 ao cubo por 3 ao cubo não é igual a 1. É igual a 1. E como é que fica essa operação aqui de expoente? Eu tenho dois números com a mesma base. Eu vou então subtrair os expoentes. Então, botar aqui o 3. Quanto que dá 3 menos 3? Vai dar 0. Como isso aqui é igual a 1, isso aqui é igual a 1. É por isso que todo número elevado a zero é igual a 1. Tem gente que só pega essa informação e guarda, mas quando pergunta assim, mas por quê? Por que é prova? Aqui está a prova para que você não esqueça mais isso. Segundo caso, o número 1 elevado a qualquer número é igual a 1. Isso é muito simples, né? Pego 1 vezes 1 vezes 1, vezes o infinito vai ser sempre 1. Não tem mistério aqui. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, assim, 4 elevado a 1, 5 elevado a 1 vai ser o próprio número. Não tem muito o que explicar aqui, né? Agora temos aqui o número 0. O número 0 elevado a qualquer número menos o 0 é igual a 0. Então, você pega 0 elevado a 2, é 0 vezes 0, é 0. 0 elevado a 5, 0 vezes 0, vezes 0, vezes 0. Tudo isso é 0. O único caso que você não pode ter, tá, é o 0 elevado a 0. Isso aí é uma operação que não está definida. Tá? Isso aí é uma coisa que fizeram esse conceito, que o 0 elevado a 0 não está definido, e assim que a gente vai tratar essa situação. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Pessoal, a gente tem na nossa prova as questões onde você muitas vezes não vai ter o número escrito na forma de base e expoente. Você vai ter que pegar esse número, vai ter que fazer uma decomposição em fatores primos para então encontrar quanto vai ser, quanto aquele número corresponde a uma base e um expoente. Por quê? Porque senão a sua operação vai ficar muito difícil de você chegar no resultado. E normalmente, nesse tipo de questão, você vai ver que o resultado é dado, a resposta, né? Você ir lá, as opções, sempre aparecem em forma de potência. Então, vamos ver aqui um exemplo. Eu aqui tenho em cima 900 ao quadrado, embaixo eu tenho 120 ao cubo. Tenho que achar o resultado dessa operação aqui. Olha, seria muito complicado, né? Eu pegar 900 vezes 900 e depois eu vou dividir pelo produto de 120 ao cubo. Vai dar muito trabalho isso, né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou escrever aqui o 900 em forma de produtos, de fatores primos. Quando eu faço isso aqui, gente, isso aqui você depois faz numa folhinha à parte para você poder exercitar, senão vai ficar muito grande esse vídeo, vai ficar imenso. Você tem que o 900 vai ser igual a 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. E isso aqui tudo, né, elevado ao quadrado. E embaixo, a gente tem 120 ao cubo. 120 é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. E essa expressão toda
elevada ao cubo. Quando a gente pega isso aqui, essa operação aqui, ó, eu faço 2 vezes 2 aqui, 2 vezes 3, 2 vezes 2. Vou ficar em cima com 2 à quarta, vezes 3 à quarta, e vezes 5 à quarta. Embaixo a mesma coisa. Eu estou pegando o expoente 3 e estou fazendo o produto com cada expoente aqui. Então, eu vou ter 3 vezes 3, 9 aqui, 2 à nona, 3 a cubo, e aqui eu vou ter 5 ao cubo. Agora, pessoal, é só a gente fazer aqui aquela operação de divisão de potências, né? A gente vai ver as bases que são iguais e vai cortar ali os expoentes. Aqui, 5 à quarta com 5 à terceira. Vai ficar o 5 aqui. 3 à quarta com 3 à terceira. Aqui fica o 3, que é o expoente 4 menos 3. Aqui, embaixo eu tenho 2 à nona, em cima eu tenho 2 à quarta. O maior é o 9, né? Então, eu vou ter aqui embaixo 2 à quinta. Ao fazer aqui essa operação, 3 vezes 5, 15. Tá? Poderia ter deixado também assim, se a questão tivesse essa opção. E embaixo eu tenho 2 à quinta, 32. Então, isso aqui é o resultado da minha expressão. Tá certo? Vamos agora falar sobre radiciação. Radiciação nada mais é do que a operação oposta da potenciação. A gente indica, né, a operação por um radical, onde dentro temos um número chamado radicando, tá? E fora temos o índice dessa raiz. E como é que é a relação entre esses elementos? Então, olha para cá. Eu falo que se a raiz, índice n quer dizer o índice da raiz, pode ser raiz quadrada se for 2, raiz cúbica 3, raiz quarta 4, e aí vai. Então, eu tenho aqui uma raiz de índice n, número p, ele vai ser igual a r, um número r qualquer. Isso aqui é uma maneira assim, genérica de representar, né? Onde esse r aqui, elevado a esse índice, o expoente do índice, vai me resultar no número p, que estava no radicando. Vamos ver aqui um exemplo. Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado aqui ao índice da raiz é igual a 8. 2 ao cubo é igual a 8. E como é que é a forma clássica de você entender essa transformação de um radical para potência e da potência para o radical? Olha aqui. Digamos que eu tenho aqui uma raiz, índice b, de um número de base A elevado ao número c. Eu quero escrever isso aqui na forma de uma potência, eu quero eliminar a imagem desse radical, eu quero botar um número equivalente que representa aqui essa operação. Eu vou colocar o A, tá? E aqui o meu C vai compor uma fração no numerador e o meu B vai ficar no denominador. Vamos botar aqui um pouquinho maior, vocês virem com detalhe, tá? Vamos supor que eu queira fazer aqui raiz quinta, tá? De 8 ao cubo. Como é que eu faço isso? Eu vou repetir aqui a minha base. Eu tenho aqui um expoente, tenho aqui um índice de raiz. Então, eu vou estar elevando esse 8 aqui a uma fração. E que fração vai ser essa? O 3 está no numerador e o 5 está no denominador. É isso que você tem que gravar, tá? Então, a operação assim vai ser para todos os números. Vamos ver agora aqui as operações envolvendo radicais. Essa aqui da soma e subtração, gente, é idêntica ao que a gente falou antes com relação às potências, né? Eu tenho que ter, no caso da potência, eu tenho que ter a mesma base expoente, ou seja, a potência tem que ser igual. E aqui, na verdade, é apenas uma variação. Repara que aqui, gente, aqui eu vou ter, olha, eu tenho o mesmo radical, né? Índice e também aqui o radicando. Então, como é que vai ficar isso aqui? Eu tenho 3 que multiplica a raiz de 5 e tenho 4 que multiplica a raiz de 5. Então, eu posso fazer a soma desses números que vem antes aqui. Então, 3 mais 4 vai dar 7, raiz de 5. Aí você vai perguntar assim, mas pô, e o número do expoente que você falou? Sumiu o expoente, então agora é assim, tem que gravar dessa maneira? Não. Repara o seguinte, o raiz de 5, tá? Ele é igual a quem? Aqui é 2, aqui é 1. Então, aqui eu tenho 5 elevado a 1 meio. Eu posso escrever isso aqui de uma outra maneira.
eu posso escrever 3, que multiplica 5 a 1 meio, mais 4, que multiplica, aqui é 5, né? 3, mais 5, multiplica a 1 meio. O que eu tenho aqui? Eu tenho potências de mesma base, né? E potências idênticas, melhor dizendo, né? Eu tenho 5 elevado a 1 meio, tenho 5 elevado a 1 meio. Então, a gente quer naquela mesma situação lá, é o 7 a 5. E o 5 elevado a 1 meio, ele é igual a raiz de 5. Tá certo? Então, é isso que eu tenho que saber. Aqui, mesma coisa. Eu tenho raiz de 7, então posso fazer a subtração também. Tenho 6 e menos 2. Então, faço 6 menos 2, vai dar 4, que multiplica o raiz de 7. Então, bem tranquilo, tá? Agora vamos seguir adiante com o produto e divisão de radicais. Quando os radicais possuírem os mesmos índices, ou seja, eu tenho duas raízes quadradas, duas raízes cúbicas, ou seja, o índice da raiz que vai fazer a operação de multiplicação e divisão tem que ser iguais. A gente repete o radical e multiplica, ou divide, se for o caso da operação, os radicandos, o que está ali dentro da raiz. Vamos pegar aqui, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. Tá? Os dois são raiz quadrada, não são? Então, vou colocar aqui o raiz quadrada. E a operação qual é? É 3 vezes 5. Isso aqui vai ser igual a raiz de 15. Bem tranquilo. Aqui, eu tenho raiz quadrada e tenho raiz quadrada. Então, eu vou ter aqui raiz quadrada. Estou dividindo 20 por 5. Posso botar aqui, deixa eu só botar um pouquinho maior para ficar fácil. Posso colocar aqui 20 por 5. 20 por 5 é 4. Então, vai dar raiz de 4, que é igual a 2. Então, é assim que você vai resolver essa questão. Agora, aqui chega uma situação um pouquinho mais complicadinha, mas nada que você não saiba resolver. Quando os radicais possuem o mesmo radicando, mas índices diferentes, fazemos a operação escrevendo na forma de potência. Então, realizando a operação, somando ou subtraindo os expoentes e voltamos a escrever a resposta no formato radical. Podemos ainda fazer a operação a partir do MMC. Vamos ver com bastante calma isso aqui. Olha só. Eu tenho aqui 5 raiz cúbica, desculpa. Eu tenho aqui 5 raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 5, que multiplica a raiz quadrada de 5. Como é que eu faço isso aqui? Eu vou escrever esse 5 aqui na forma de potência. Como é que ele fica? 5, aqui dentro no 5 expoente a 1, índice 3. Então, fica 1/3. Vezes, aqui eu tenho raiz quadrada, 5, 1/2. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um produto de potências de mesma base. A base é a mesma, então posso colocar aqui 5. Vou somar agora 1/3 mais 1/2. Vou botar aqui embaixo 1/3 mais 1/2. Vou tirar aqui o MMC. MMC entre eles é 6, né? Aqui vai dar 2, aqui vai dar 3. Aqui eu vou ter 2 mais 3 em cima, embaixo eu vou ter 6. Então, aqui eu vou ter 2 mais 3, 5. E aqui eu vou ter 6. Então, esse aqui é o meu expoente, que vai para cá. Então, a minha expressão vai ser igual a 5 elevada a 5/6. Tá? Aí vai dizer assim, pô, mas não tem que dar em forma de radical? Sim. Vamos botar então aqui como radical. Vou botar aqui meu raiz. A minha base é 5. O meu numerador é o expoente que fica dentro. E o meu denominador é o índice da raiz. É assim, bem simples, tá certo? Eu recomendo que você, tendo dificuldade nesse tópico aqui, que você faça muito exercício, mas muito. Porque isso aqui, na hora da prova, muita gente realmente erra, confunde. Onde é que eu vou colocar o expoente? Em cima ou embaixo? Como é que eu faço isso?
Então isso aqui é o tipo de matéria que você está vendo agora comigo, a parte teórica, mas você tem que fazer exercício. Então depois que acabar essa aula, você vai baixar a folhinha de exercício e vai fazer tudo que está ali. Os últimos exercícios são da Liberato, para que você então possa ver como que eles têm pedido em prova esse conteúdo de potência e radiciação. Vamos seguir aqui adiante. Quando os radicais e os radicandos forem diferentes, temos que achar o MMC entre os índices, após escrever os radicais com índice igual ao MMC, encontrado, melhor dizendo, né? E multiplicar os expoentes de cada radicando pela divisão entre o MMC e seu índice original. Está meio complicado, né? Isso aqui é a parte teórica, depois você lê para entender, mas vamos fazer aqui para que você possa compreender. Pessoal, o que esse texto aqui diz? Eu tenho um produto aqui de radicais, onde tanto o radicando quanto os índices das raízes são diferentes. Como é que eu faço isso? Presta atenção. Eu vou pegar aqui 2, raiz cúbica de 2, melhor dizendo, e vou pegar raiz quarta de 3. Eu vou escrever isso aqui como se fosse potência. Então, repara que aqui embaixo eu vou ter que raiz cúbica de 2 é igual a 2 elevado a 1/3. Tá legal? Tranquilo aí? E aqui, o raiz quarta de 3 vai ser igual a 3 elevado a 1/4. Tranquilo? Tá. Eu agora vejo o seguinte, eu tenho um expoente, tá? 1/3 e tenho um expoente 1/4. Então, tenho 3 e 4 nos denominadores. Eu tenho que encontrar o MMC entre esses denominadores. Qual é o mínimo múltiplo comum de 3 e 4? É 12. Então, aqui é 12. Eu vou multiplicar. Eu não altero o número quando eu multiplico um número por uma fração onde o numerador é igual ao denominador. É até um artifício que a gente usa muito isso para poder simplificar algumas questões. Tá? Então, repare o seguinte. Vou pegar aqui primeiro número aqui, que é o 2 elevado a 1/3, e vou multiplicar o expoente por 4 sobre 4. Por que eu faço isso? Que é para ter aqui embaixo um denominador 12. Então, eu vou ter essa operação aqui, em cima eu vou ficar 4, em cima eu vou ficar 12. No segundo número, 3 elevado a 1/3, eu vou multiplicar por uma fração, o expoente, uma fração, 3 sobre 3. Para quê? Para também chegar num expoente, que é uma fração, onde o denominador é igual a 12. Então, repara o seguinte, eu tenho aqui 2 elevado a 4 sobre 12, vezes 3 elevado a 3 sobre 12. Repara que o denominador aqui, de ambos, é 12. O denominador, quem é numa potência? É o índice do meu radical. Então, isso aqui, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Raiz índice 12 de 2 à quarta, que multiplica raiz índice 12 de 3 ao cubo. Ora, eu tenho aqui agora um produto, tá, de radicais com o mesmo índice. Posso fazer, vou repetir o radical com o índice 12, ambos são índice 12, e vou fazer o produto de quem está dentro. Então, a gente chega para cá, ó, índice 12, eu tenho 2 à quarta, 3 à terceira, tá? Posso deixar assim na forma de potência. Se a questão quiser um número não como potência, você vai ter que fazer ali a conta e vai encontrar raiz índice 12 de 432. Então, é assim que você vai fazer essa questão, tá? Vamos seguir aqui agora. Retirando e inserindo números dos radicais. Então, é mais um tópico aqui. Pessoal, a gente normalmente encontra nas questões números assim, não em forma de potência. A gente encontra 625, encontra 81, encontra qualquer número, né? E muitas vezes a gente precisa fazer uma operação para simplificar. Aquele número pode estar dentro de um radical, então tem que tirar de lá do radical ele todo ou parte dele. Então, isso que consiste, você colocar um número, tirar
dentro de um radical. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui raiz quadrada de 4. O 4 eu posso escrever como 2 à segunda. Reparou aqui tem uma raiz quadrada, né, que é índice 2. Aqui eu tenho 2 também no meu expoente. É como se eu cortasse 2 com 2, vai dar 2. Tá? Assim funciona. Aqui eu tenho raiz cúbica de 8. O 8 eu posso escrever como 2 à terceira. Posso cortar o índice com o expoente, vai dar 2 também. Agora aqui, presta bem atenção. Tá? Isso que você tem que ficar aqui atento. Eu tenho, vou botar aqui do lado, vai ficar mais fácil para você enxergar. Eu tenho uma raiz quadrada de 2 ao cubo que multiplica 5 à quinta. Então, como é que eu faço essa operação? Eu tenho aqui uma raiz quadrada, tá? Vou botar aqui maior para a gente poder ver com mais detalhe. 2 ao cubo, 5 à quinta. E aqui uma raiz quadrada. Vou fazer base por base. Vou pegar primeiro o 2 com seu expoente, depois o 5 com seu expoente. Como é que você vai fazer isso? Eu só posso tirar alguém aqui do radical, ou todo ou parte dele, quando o seu expoente é igual ou maior do que o índice da raiz. Se não for, eu não posso tirar. Então, olha só. 3 e 2. O 3 é maior que 2. Então, alguma coisa ali eu posso tirar. E como é que eu faço isso? Eu vou repetir aqui a minha base, tá? Quando eu faço o resultado da divisão 3 por 2, vou botar aqui embaixo, eu vou encontrar 1 e vou encontrar resto 1. Esse 1 aqui, que eu encontrei no meu quociente, vai ser o expoente de quem sai. E o 1 que fica, o 1 do resto, né, é o expoente de quem fica. Então, eu vou ter aqui 2. Deixar aqui, a gente vai não confundir vocês. Eu vou ter aqui 2 a 1 e aqui eu vou ter o 2 elevado a 1. Esse 1 aqui é o quociente, esse 1 aqui é o resto. Vamos agora pegar o 5, tá? 5 elevado a 5. Vou trabalhar com o expoente. 5 dividido por 2, que é o índice da minha raiz aqui. 5 por 2 vai dar 2 e aqui vai ficar 1, tá? Então, eu vou ter aqui 5, o quociente, tá? Ele sai, que 5 ao quadrado, e fica aqui o 5 elevado a 1, que é o meu resto. Isso aqui vai ser igual, ó, já tem aqui já prontinho aqui. Isso aqui vai ser igual a 2, que multiplica 5 ao quadrado. Aqui eu tenho 2 vezes 5. Isso aqui vai ser igual a 50, que multiplica a raiz de 10. Tá bom? Para colocar um número dentro de um radical, basta multiplicar seu expoente pelo índice da raiz e inseri-lo. Tá? É bem tranquilo também, isso aqui costuma cair pouco, mas vamos ver como é que faz. Eu tenho aqui 3 que multiplica a raiz de 2. Eu quero pegar esse 3, gente, e quero que ele entre no meu radical. Tá? De repente é importante para que você possa fazer uma operação que você encontre um outro radical igual. Então, esses ajustes, essas operaçõezinhas, você muitas vezes tem que fazer como uma forma de preparação da questão para que você então ache resultado. Então, assim, 3 aqui, esse 3 sozinho, expoente 1, né? A minha raiz é uma raiz quadrada. Eu vou então pegar o 3, o expoente 1 do 3, vou multiplicar por 2, que é o índice da raiz. Então, eu vou ter, dentro do radical, o 2, que já tinha, multiplicado por 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, vezes 2, 18. Está aqui. Aqui temos um exemplo um pouco maior. Eu tenho 5 ao quadrado, que multiplica a raiz cúbica. Aí tenho 2 ao quadrado, vezes 7. Como é que eu faço isso? Para pegar esse 5 e botar aqui dentro, eu vou multiplicar o expoente 2 do 5 pelo índice da raiz. Então, vai entrar aqui 5 à sexta, repito o que estava antes, aqui, repito 2 ao quadrado, aqui vai entrar o 5 à sexta e aqui o 7. E aqui meu índice 3 da minha raiz. Agora vamos ver como é que a gente vai racionalizar uma fração. A gente viu na primeira aula, lá das operações,
que eu não posso ter no meu radical, no meu denominador, um radical. Radical não é exato, claro. Não posso ter, por exemplo, assim, alguma coisa sobre raiz de 5. Eu tenho que racionalizar. Racionalizar é tornar aquilo ali uma razão num formato A sobre B, onde A e B ali são números inteiros. É isso que quer dizer. Então vamos ver aqui um exemplo, né? Eu tenho 3 sobre raiz de 2. Eu não posso deixar assim o raiz de 2. Então, aqui é um exemplo bem básico, o primeiro exemplo, né? Primeira situação, onde eu tenho apenas um radical no denominador. Como é que eu sumo com ele? Eu vou pegar aqui, vou repetir a expressão e eu vou multiplicar ela por uma fração onde denominador e numerador sejam iguais àquele raiz de 2. Por quê? Isso aqui, se eu fosse pensar que isso aqui é igual a 1, então eu não altero nada. Vai alterar apenas na hora de ter minha resposta. Quando eu tenho 3 que multiplica a raiz de 2, eu tenho 3 raiz de 2. Tá? E aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2. Então, sem mais mistérios. Quando eu tenho aqui uma operação com onde eu tenho uma raiz, isso não costuma cair muito, tá? Mas é bom que você saiba. Eu tenho aqui uma raiz cúbica, tá? Então, como é que eu faço a operação? Eu tenho que multiplicar também em cima e embaixo por uma raiz cúbica, mas o número dentro do radicando tem que ter um expoente que faça sumir aqui o meu radicando. Então, por exemplo, se eu tenho raiz cúbica de 2, tá? Então eu tenho que multiplicar por quem? Por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Mas por quê? Porque, veja bem, eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 vai me dar 2 ao cubo. 2 ao cubo aqui, eu tenho cubo aqui, 3 aqui, posso cortar. Então é assim que eu simplifico, para ficar bem tranquilo. Esse tipo de situação com raiz cúbica não cai muito, mas na folha de exercício você vai resolver lá as questões para que você possa não ficar bem atento quando cair isso na sua prova. Agora, temos aqui, para o final, o caso que é o mais usual, que você vai encontrar mais em prova, que é quando eu tenho um radical seguido, somado com um número, ou um radical menos um número. A situação aqui é bem tranquila. Eu vou dar a vocês aqui o conceito de conjugado, porém esse conceito vai ser aperfeiçoado quando a gente vê a parte de álgebra, tá certo? A gente vai ver os produtos notáveis. Então, por hora, eu quero que você grave o seguinte. Se eu tenho no meu denominador um radical, normalmente vai ser sempre uma raiz quadrada, tá? Normalmente, não foge disso. Somado com um número qualquer, tá? Como é que eu elimino essa expressão? Eu não posso chegar aqui nesse caso, por exemplo, pessoal, olha, eu tenho 4 sobre raiz de 5 mais 2. Eu não posso pegar essa expressão aqui, deixa eu botar aqui do lado, tá? 4 raiz de 5 mais 2. Eu não posso multiplicar isso aqui por raiz de 5 e raiz de 5, porque aqui não vai dar certo. Eu vou ter embaixo aqui, se eu fizesse isso, eu ia ter aqui 4 raiz de 5, e embaixo eu iria ter, esse vezes esse aqui vai dar 5, mais 2 raiz de 5. Continuo sem tirar o radical de baixo. Então isso aqui não é assim que a gente resolve. Como é que a gente resolve? Esse número aqui, ele possui um conjugado. Que conjugado é esse? Ele é composto do primeiro número aqui, menos, né? Você inverte o sinal do segundo número. Então, eu vou ter 5 menos 2. Mas por quê? A gente tem, produto notável, uma relação que é a seguinte. Eu tenho um número A mais B e um número A menos B. Isso aqui vai ser sempre igual ao primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Repara que eu pego ambos os números e elevo ao quadrado. Então, se eu tiver aqui, em algum lado aqui, ou no primeiro ou no segundo, eu tiver um radical, ao elevar esse radical ao quadrado, eu mato a raiz. É isso que eu quero dizer, tá? Então, vamos seguir aqui com o nosso último exemplo. Olha, estou multiplicando aqui pelo conjugado, tá? Então, se ficar aqui atento, 4 que multiplica raiz de 5 mais 2. Aqui o conjugado
é o raiz de 5 menos 2 e o raiz de 5 menos 2. Quando eu faço essa operação aqui, vou botar aqui embaixo para vocês verem. Raiz de 5 mais 2, que multiplica raiz de 5 menos 2. Isso aqui vai ser igual ao raiz de 5 elevado ao quadrado menos o 2 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 5 menos 4. Tá? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. E já chegou aqui nessa resposta, né? Em cima eu tenho 4 que multiplica a raiz de 5, dá 4 raiz de 5, e aqui dá 4 menos 2 dá menos 8. Aqui 5 menos 4 vai dar 1, então fica a minha resposta 4 raiz de 5 menos 8. Tá bom? Então, roteiro número 2 resolvido. Como eu falei com vocês, agora vocês vão pegar a folha de exercícios e vão resolver todas as questões que estão lá. É normal que alguma questão você fique com dúvida, você não consiga fazer, quanto mais se você tem dificuldade nessa matéria. Então, qual é a dica que eu dou a vocês? Tenta resolver, tá? As questões que estão ali. As questões da Liberato, vocês vão, caso não consiga resolver, no canal tem todas elas resolvidas. Você então vai lá pelo número da questão, que eu coloquei ali na folhinha, vê no vídeo como é que ela é resolvida. Tá? Se ainda assim, tanto no bloco de questões anteriores como no Liberato, ainda houver alguma dúvida, vocês mandem para mim um e-mail. O e-mail está na folhinha de exercícios e na folhinha de roteiro, e também aqui embaixo do vídeo. Tá? Vou ter um prazer em te ajudar a responder as suas dúvidas. Tá certo? Bem, então, roteiro 2, estou acabando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, compartilha com um amigo de vocês que vai estudar, que vai fazer essa prova. Então está vendo esse conteúdo também na escola. E desejo a vocês bons estudos. Fica com Deus e te vejo no roteiro número 3 de estudo. Até lá, um grande abraço.